Bom, nessa aula continuamos a conversar sobre a aposentadoria por idade, mas examinando as disposições do Regulamento da Previdência Social sobre esse benefício. Olhem aí na tela, por favor, o artigo 51. Esse artigo 51, ele repete o que nós já vimos na lei. Vamos checar aqui? Exige-se carência, aposentadoria por idade, uma vez cumprida a carência, não é isso? Está aqui, exigida. Vai ser devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 se mulher, Reduzido esses limites para 60 e 55 anos de idade para os trabalhadores rurais. Homem, com 60, mulher com 55, referidos na linha A do inciso 1, na linha J do inciso 5, nos incisos 6 e 7 do caput do artigo 9º, e para os segurados garimpeiros, que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar, trabalhem também individualmente ou em regime de economia familiar, conforme definido no parágrafo 5º do artigo 9º. Então, vamos ver essas referências. Quem é, então, que tem redução de idade? Aquele segurado previsto lá no artigo 9º, inciso 1. Então, é o empregado que presta serviço de natureza rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Aqui, diretor empregado não se aposentaria por idade com redução em 5 anos. Mas um empregado rural, sim, tá? Depois, quando a gente examinar a instrução normativa, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre essa questão. Se é uma agroindústria, eu tenho pessoas que trabalham na parte agro, na parte indústria. O pessoal que trabalha na parte de produção rural, efetivamente, se aposenta por idade com redução nessa idade em 5 anos. Ah, mas se for um motorista, se for um tratorista, se for um profissional de nível superior, se for uma pessoa que exerce atividade tanto no setor agro quanto no setor industrial, aí não vai ter a redução da idade. Se for uma pessoa que trabalha, por exemplo, é uma fazenda e tem um escritório, o pessoal que trabalha no escritório da fazenda, é um produtor rural, pessoa jurídica, e tem o pessoal trabalhando no campo e o pessoal trabalhando no escritório. O pessoal do escritório, apesar de ser empregado dessa produtora rural, pessoa jurídica, não se aposenta por idade com redução em 5 anos. Apenas os trabalhadores que, por assim dizer, colocam a mão na massa, ou seja, eles trabalham efetivamente na atividade rural. Esses têm redução de idade. Também tem redução da idade quem está lá no artigo 9º, inciso 5º do regulamento, que é aquele que presta serviço, e aqui nos interessa, de natureza rural em caráter eventual, é o chamado eventual rural, e como eu disse para vocês antes, ele é um dentre os vários contribuintes individuais. Então, o eventual rural tem redução na idade de se aposentar. Também o trabalhador avulso, por exemplo, se ele é ensacador de café, de algodão, uma vez feita a colheita, entra os ensacadores rurais para poder fazer toda a organização, ensacar essa colheita, eles vão ser considerados avulsos rurais e vão se aposentar por idade com 5 anos a menos. Também o segurado especial que pode ser o produtor rural, e aí tem aquele limite dos 4 módulos fiscais da área que ele tem de propriedade, ele explora uma área, ele é parceiro outorgado dentro de uma propriedade, e a área que lhe cabe nessa parceria é de até 4 módulos fiscais. Também seringueiro ou extrativista vegetal, tá? Tem que trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar. O pescador artesanal e o cônjuge ou companheiro desses, produtores rurais, seringueiros, desde que, obviamente, trabalham, tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Então, vamos lá. Bom, e o que é o regime de economia familiar? Que vale para o produtor rural, vale para o seringueiro e vale até para o garimpeiro, porque o garimpeiro, para ter redução na idade, ele necessariamente tem que comprovar que trabalha ou sozinho ou em regime de economia familiar.
Então, regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Então, o garimpeiro que trabalha nessas condições, ele não é segurado especial, ele é um contribuinte individual, mas ele tem direito a reduzir a idade para se aposentar. O parágrafo 1º do artigo 51 diz que, para efeitos do disposto no caput, redução da idade do trabalhador rural, ele deve comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento ou, conforme o caso, imediatamente anterior ao mês em que cumpriu o requisito etário. Então, se ele completa 60 anos de idade, não pede de imediato a sua aposentadoria por idade, mas adiante, quando ele vai requerer, ele mostra que no momento em que ele implementou a idade, 60 anos, ele exerceu atividade rural por um mínimo de 180 meses, tá? Ele vai conseguir, sim, a sua aposentadoria reduzida em 5 anos. Por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Então, tem que comprovar a carência para redução da idade, carência de 180 meses, em atividade rural, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou no período imediatamente anterior ao implemento das condições para se aposentar. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no parágrafo 1º, que não consigam comprovar aquele período mínimo exigido para a carência, exercendo atividade rural, mas eles satisfazem a condição, são trabalhadores rurais, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos se mulher. Então, não adianta apenas ser trabalhador rural na hora de requerer o benefício. Não adianta alguém dizer lá no INSS, vim requerer minha aposentadoria por idade, eu sou trabalhador rural, tenho 60 anos, prova que é trabalhador rural naquele momento. Então, não basta provar que é trabalhador rural naquele momento. Tem que provar que foi trabalhador rural durante todo o período exigido como carência. Tá? Tem que ter pelo menos 180 contribuições. No caso do especial, são 180 meses como rural. Agora, lembrar que no caso do segurado especial, admite-se para compor esses 180 meses aqueles períodos em que ele trabalhou em outras atividades dentro do limite legalmente permitido. Ele trabalhou como empregado de uma empresa durante um período de 2 meses no ano, não tem problema. O segurado especial, ele pode exercer outra atividade fora do contexto ali do grupo familiar, da produção rural, tá? Por um período de, no máximo, 120 dias dentro de cada ano. Então, isso não é problema para ele. O cálculo da renda mensal do benefício é feito através da média de 80% do período com os maiores salários de contribuição e se considera no mês em que o indivíduo exerceu a atividade que o enquadrava na categoria de segurado especial, para aquele mês se considera como salário de contribuição para trazer para a média o valor de um salário mínimo, tá? Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º e 3º, ainda que na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Então, o parágrafo 2º dizia o quê? Que ele se aposenta com 65 e 60. Então, ele foi trabalhador rural, não é mais. Então, não tem chance de reduzir a idade. Ele é trabalhador rural, mas não foi trabalhador rural durante 180 meses. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer média e vamos aplicar a idade normal como requisito. 65 para o homem e 60 para a mulher, tá? Então, se na oportunidade do requerimento da aposentadoria o segurado não é mais trabalhador rural,
ele entra na regra aplicável a todos os outros, 65 para o homem e 60 para a mulher. A aposentadoria por idade, nós já sabemos, será devida, no caso de empregado, inclusive doméstico, tá? Se ele desligar do emprego, tem um problema. Ele tem que requerer até o 90º dia, sob pena de não receber os valores de renda retroativos, né, para os 3 meses que ficaram no caminho. Então, ele tem que requerer até o 90º dia para receber desde o primeiro dia do desligamento. Se ele deixar para requerer a partir do 91º, ele só recebe o benefício a partir da data da entrada do requerimento, tá? No caso do indivíduo que nem tem emprego, ou até do empregado que não se desliga do emprego, ele pode muito bem pedir aposentadoria e continuar a trabalhar, o benefício vai ser devido a partir da data da entrada do requerimento. A aposentadoria por idade é calculada, né, usando o salário de benefício e aplicando no salário de benefício, como nós já vimos, 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, não é verdade? Tá? Nós já sabemos disso. Então, a aposentadoria pode ser requerida pela empresa quando, né, tiver o trabalhador empregado à carência. A empresa pode pedir a aposentadoria dele, desde que ele tenha carência, o homem 70 anos no mínimo e a mulher 65. E ela passa a ser compulsória para o empregado, ele vai ter que acatar aquela solução que foi a empresa que deu. Ele vai ter garantia de indenização prevista na legislação trabalhista e a data da rescisão do contrato de trabalho vai ser a data imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Importante, antes a aposentadoria por idade podia ser decorrente da transformação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, desde que fosse requerida pelo segurado e existisse aquele cumprimento de carência de 180 contribuições na data do início do benefício a ser transformado. Então, vejam, no passado era possível um indivíduo estar aposentado por invalidez e vendo que tinha a carência cumprida, atingiu os 65 anos, o homem pede para transformar a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Hoje isso não pode acontecer mais. Não pode haver transformação de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Não pode mais haver transformação de auxílio-doença em aposentadoria por idade. Agora, se o auxílio-doença cessa e o indivíduo ele tem todos os requisitos para requerer uma aposentadoria por idade, aí ele pode requerer essa aposentadoria por idade sem problema. O indivíduo é aposentado por invalidez, recuperou a capacidade de trabalho, tá? E cessa a aposentadoria por invalidez de imediato após o recebimento das chamadas mensalidades de recuperação, ele pode, desde que ele tenha carência, pedir o benefício da aposentadoria por idade. O que não acontece mais é transformar a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade, é transformar auxílio-doença em aposentadoria por idade. Então, olho vivo nisso aqui para a prova, tá? Bom, então aqui nós vamos encerrar essa parte do regulamento e vamos em busca das disposições lá da instrução normativa, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, vamos clicar aqui, deixa eu achar. Então, nós temos aqui, vamos verificar, estivemos, né, examinando o artigo, canetinha, o artigo 48 da Lei 8.213, que começa daí a tratar de aposentadoria por idade, o artigo 51 do Regulamento da Previdência Social. É a partir desse artigo que nós encontramos disposições sobre a aposentadoria por idade. Vamos dar uma olhada na instrução normativa número 45. A partir desse momento, só assiste essa aula os, né, colegas que estão aí se preparando para INSS. Quem está se preparando para concurso em outras áreas, só assistiria essa aula se tivesse interesse em fixar conteúdos ou em detalhar mais a matéria. Mas assim, no concurso para auditor do trabalho, para a Polícia Federal,
para a Receita Federal, para defensorias públicas, não se exige esse nível de detalhamento. Então, daqui para frente, interessa ao candidato que vai, né? Eu chamo de colega, porque eu já espero ver vocês lá, né, trabalhando no INSS. Então, quem vai fazer para analista do INSS, assiste daqui para frente. Então, na instrução normativa 45, a partir do artigo 213, se começa a tratar de aposentadoria por idade. E vai repetir o que nós vimos na lei e no regulamento. A aposentadoria vai ser devida ao segurado, que cumprida a carência exigida, aqui não é cumprida a carência quando exigida, porque para aposentadoria por idade sempre será exigida a carência. Diferente do que a gente viu na aposentadoria por invalidez, que diz assim, ela é devida ao segurado, desde que cumprida a carência quando exigida na lei, porque lá existe caso de 12 contribuições de carência e caso de dispensa de carência. Aqui não, a aposentadoria por idade será devida ao segurado que cumpriu a carência exigida de 180 contribuições ou, em algumas situações, aquela carência de transição. Ele completa 65 anos de idade, o homem, e 60 a mulher. Esses limites, a gente já sabe, vão ser reduzidos para 60 e 55 anos para trabalhadores garimpeiros, respectivamente, homens e mulheres, que comprovadamente trabalharem em regime de economia familiar. Então, garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar tem redução na idade para se aposentar da mesma forma que os rurais. Empregado rural, avulso rural e eventual rural. E o empregador rural, reduz a idade dele? Reduz nada. O empregador rural não é trabalhador rural. Então, o produtor rural que se enquadre na categoria de contribuinte individual, que também é chamado de empregador rural, ele não tem redução na idade para se aposentar. A aposentadoria por idade do empregado rural, tá, dos trabalhadores rurais na condição de empregado rural, avulso rural, eventual rural e segurado especial, vai ser devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 60 anos, o homem, 55 a mulher. Então, nós já sabemos que o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, no período anterior ao mês em que cumpriu o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à carência exigida. Os trabalhadores rurais, né, que vão ter essa redução, têm que olhar se efetivamente eles têm o tempo suficiente de atividade rural. Então, se eles são trabalhadores rurais, tá? Mas eles só atingem a carência computando períodos de contribuição sob outras categorias, inclusive urbanas, eles vão fazer jus à aposentadoria por idade quando completam 65 anos o homem e 60 anos a mulher. Então, se eles não conseguem, nesses 180 meses exigíveis para, né, como carência para a aposentadoria por idade, se eles não conseguem demonstrar que eles eram empregados rurais, que eles eram avulsos rurais, eventuais rurais, segurados especiais, eles não vão conseguir a redução da idade. Então, vamos ver o que ele traz aqui. Para fins de aposentadoria por idade, prevista no inciso 1 do artigo 39 e artigo 143 da Lei 8.213, eu trouxe aqui para vocês esses artigos. Vamos voltar aqui. Voltei demais. Então, para fins da aposentadoria por idade, nós vamos ver que é uma aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo de empregados, contribuintes individuais, aqui contribuintes individuais só sendo eventual rural, e especiais, tá? Não será considerada a perda da qualidade de segurado os intervalos entre as atividades rurícolas, devendo, entretanto, estar o segurado exercendo atividade rural ou em período de graça na data da entrada do requerimento ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o benefício. Então, o indivíduo que vem em busca de uma aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, e ele é, no momento em que ele requer ou no momento em que ele atinge a idade, ele é efetivamente um empregado rural,
um eventual rural, um segurado especial, tá? Esse indivíduo, ele vai poder requerer esse benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, mesmo que ele tenha perdido a qualidade de segurado. Então, ele tem aqui 5 anos de exercício de atividade rural. Ele, perdeu a qualidade de segurado. Depois ele tem mais 10 anos de exercício de atividade rural. Aqui até houve perda da qualidade. Essa perda não vai prejudicar o direito que ele tem de requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, sendo um empregado rural, tá, um eventual rural, ou sendo um segurado especial, desde que no momento aqui do requerimento, vocês estão vendo aqui? Ele esteja exercendo atividade rural ou se encontre ainda mantendo a qualidade de segurado e o último momento dele, antes dele parar de trabalhar e entrar no período de manutenção ou período de graça, ele ainda fosse um segurado especial, ou um trabalhador rural empregado ou eventual rural. Então aqui eu tenho que cuidar o seguinte, não importa se ele perdeu a qualidade no caminho. E também aqui nós temos a seguinte lógica, ou ele está trabalhando como empregado rural, ou ele se encontra no período de graça, na hora que ele vai requerer o benefício. E eu olho para a última atividade, antes dele entrar no período de graça, e ele era um trabalhador rural. Então, significa que ele vai poder requerer o benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Então, aqui, olha só, o artigo 39, inciso 1, esse artigo 39, ele fala de segurados especiais, né? E esse segurado especial, ele tem duas alternativas. Primeira alternativa é se valer só da condição de segurado especial, e aí ele vai ter os benefícios sempre no valor de um salário mínimo. Se aposenta por idade com um salário mínimo, não se aposenta por tempo de contribuição, porque não consegue provar 30, 35 anos de tempo de contribuição. Então, se aposenta por idade com um salário mínimo, ele vai ter benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, comprovando 12 meses de atividade rural, também no valor de um salário mínimo esses benefícios, salário maternidade de um salário mínimo, auxílio acidente calculado, aplicando 50% sobre um salário mínimo. Então, ele tem benefícios no valor de um salário mínimo, se valendo apenas da comprovação da atividade rural pelo tempo suficiente. Ele comprova que trabalhava individualmente ou em regime de economia familiar e ele consegue benefícios de um salário mínimo. A outra alternativa para o segurado especial é usar a prerrogativa de contribuir facultativamente, ele passa a pagar 20% sobre um salário de contribuição que ele vai escolher, e assim fazendo, pagando 20% sobre um valor que pode variar entre um salário mínimo e o teto, ele vai ser tratado como os demais segurados, tá? Então ele está usando uma prerrogativa no sentido de obter benefícios de maior valor e até de se aposentar por tempo de contribuição. Então, um segurado especial que escolhesse contribuir facultativamente, ele não ficaria amarrado nesse cálculo de benefícios só de um salário mínimo. Ele faria o cálculo de benefícios através da média dos 80% maiores valores, enfim. Muito bem. Então, quando eu tenho um segurado especial que ele chega provando carência em número de meses de atividade rural, ele vai se aposentar por idade com um salário mínimo. Então, ele prova que exerceu atividade rural por 180 meses, ele vai obter o benefício de um salário mínimo. E aí não me importa se ele teve perda da qualidade segurada no caminho, e ele pode muito bem, na hora de estar requerendo seu benefício, ele estar no período de graça. Ele não precisa chegar e dizer, olha, nesse momento eu ainda trabalho lá na minha fazenda, e eu trabalho em regime de economia familiar, eu sou agora, nesse momento do requerimento, um segurado especial. Não, ele pode ter sido segurado especial até um momento anterior, tá? Um momento anterior ao atingimento da idade. Ele pode ainda estar, tá sem trabalhar, mas ainda está no período de manutenção, tá? Ele, no último benefício, a última atividade que ele exerceu, antes de entrar no período de graça, foi de segurado especial. Isso não cria problema para ele requerer o benefício dele, e inclusive para ter redução na idade para se aposentar. Outra situação que nós temos que lembrar
é que o artigo 143 da Lei 8.213, ele garantiu ao empregado rural e ao eventual rural, tá, o direito de ter uma aposentadoria por idade, de receber uma aposentadoria por idade de um salário mínimo, tá, durante 15 anos, contados da publicação da Lei 8.213, comprovando também a carência em número de meses. Isso é uma coisa que eu quero que vocês lembrem. Segurado especial prova a carência em número de meses, isso é regra permanente para ele. Se ele vai em busca dos benefícios, tendo em vista só a sua condição de segurado especial, benefícios no valor de um salário mínimo, ele pode provar carência em número de meses. Em 2013, 2014, 2015 não é problema. Agora, para o empregado rural e para o eventual rural, essa comprovação de carência em número de meses para obter a aposentadoria por idade de um salário mínimo só valeu inicialmente até 2006, 15 anos depois da lei, e foi prorrogada até 2010, certo? Vamos lá. Os trabalhadores rurais, tá? Que sejam empregados e contribuinte individual, e aqui quando ele fala que é enquadrado como contribuinte individual, por exemplo, eu tenho um empregador rural que é contribuinte individual, mas esse não usufrui de redução da idade e não pode chegar lá e dizer assim, olha, eu quero me aposentar por idade com um salário mínimo porque eu comprovo 15 anos de atividade rural. Não. Aqui, quando ele coloca trabalhador rural enquadrado como empregado e contribuinte individual, esse trabalhador contribuinte individual é aquele que presta serviço de natureza eventual a uma ou mais empresas e esse serviço é de natureza rural. Tá? Eles podem até 31 de dezembro de 2010 requerer a aposentadoria por idade prevista no artigo 143 da Lei 8.213, no valor de um salário mínimo, então a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, observando que o enquadrado como segurado especial poderá requerer o respectivo benefício sem observar esse limite de dezembro de 2010, ou seja, 2011 continua podendo requerer a aposentadoria por idade, o segurado especial provando a atividade rural durante 180 meses. Bom, na hipótese do artigo 215, será devido benefício ao segurado empregado, contribuinte individual, que é o eventual rural, e segurado especial, ainda que a atividade exercida na data da entrada do requerimento seja de natureza urbana, desde que o segurado tenha preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício rural, no valor de um salário mínimo, até a expiração do prazo para manutenção da qualidade de segurado na atividade rural. Então, vamos dizer que aconteceu o seguinte, ele tem 180 meses de atividade rural. Ele para de exercer essa atividade, só que ele ainda não tem 60 anos de idade, tá? E ele não pode ficar sem trabalhar e ele vai exercer uma atividade urbana por 2 anos, certo? Por 2 anos e aí ele completa a idade. A atividade aqui é urbana. Tá? Então aqui, né? O que eu vou fazer? Ele completando 60 anos, ele não tinha 60 anos, tá com atividade urbana, completou 60 anos aqui. Se ele completou 60 anos aqui, tá? Ele não vai ser considerado um trabalhador rural. Mas se ele, tá? Adquiriu, tá? A idade que é o necessário para o benefício, em vez de ele adquirir aqui, ele adquiriu aqui, enquanto ele ainda estava no período de manutenção, tendo em vista exercer anteriormente a atividade rural, ele atingiu a idade bem aqui, 60 anos, não tem nenhum problema, tá? Então, o que ele está dizendo é que mesmo que na data da entrada do requerimento, hoje, quando ele está entrando com o requerimento, eu vejo que ele exerce atividade urbana.
Mas no passado ele exerceu atividade rural e exerceu atividade rural em tempo suficiente, 180 meses de atividade rural, e ele completou todos os requisitos para a concessão do benefício até a expiração do prazo para manutenção da qualidade. Então ele, aqui ele tinha 60 anos completos no prazo, ainda do período de graça, tendo em vista ele ter parado de exercer atividade rural. Aí ele vai poder requerer benefício no valor de um salário mínimo, dizendo que ele era, um benefício no valor de um salário mínimo, aposentadoria por idade de um salário mínimo, dizendo que ele era empregado rural, ou era segurado especial, ou era, eventual rural, num período suficiente para poder garantir esse direito. Vamos lá. Para o trabalhador rural, empregado, contribuinte individual, eventual rural e segurado especial que esteja contribuindo facultativamente, então o segurado especial, isso aqui só vale para o segurado especial que esteja contribuindo facultativamente, com contribuições, posteriores a novembro de 91, eu vou tratar esses indivíduos, se eles querem um benefício maior que salário mínimo, eu vou tratá-los como eu trato os demais segurados, fazendo média, de valores, dos 80% maiores valores. A comprovação da idade do segurado tem que ser feita por meio de qualquer documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento ou certidão de casamento. Ah, perdeu a certidão, eu quero provar através de justificação administrativa. Não pode. Não se pode provar através de justificação administrativa, que nós vamos estudar mais adiante, que admite início de prova material com mais provas, testemunhais. Não posso provar idade por justificação administrativa, porque precisa de um documento, tem que ter certidão, tem que ter identidade, A aposentadoria por idade vai ser devida, a gente já sabe, tem aquela regra dos 90 dias para quem, pedir desligamento, não esperar para requerer depois de 90 dias o desligamento do emprego, porque vai perder 3 meses de aposentadoria, a gente já sabe disso. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, nós já sabemos, quando o segurado tiver o homem 70 anos, a mulher 65, o empregado, e tiver a carência necessária para o benefício. A aposentadoria por idade, a gente sabe que aplica no salário de benefício, 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, E aqui nós encerramos os comentários, tanto do regulamento quanto da instrução normativa 45, no que diz respeito à aposentadoria por idade. Até a nossa próxima aula, gente.